Um é careca, o outro tem cabelo. Um é desastrado, o outro deixou de ser. Um vive num mundo cheio de monstros absurdos. O outro é um monstro absurdo. Mas ambos têm o mesmo problema. Ficaram tão fortes, mas tão fortes, que se tornaram os maiores filhos da p*** do seu próprio universo. E caso você seja um completo ignorante, eu estou falando de Solo Leveling e One Punch Man, que acabou de lançar a terceira temporada, que dizem por aí foi feita no PowerPoint 95. Nem sei se tem essa versão 95. Tem, editor? Obrigado. Pior que estão chamando o One Punch Man de One Frame Man. One Frame Man. Mas hoje não vamos meter o pau em One Punch Man, porque já tem muita gente metendo pau naquilo lá. E vamos falar de uma coisa muito mais importante. O que acontece quando um personagem é tão forte que o próprio universo da história não consegue mais contê-lo. One Punch Man e Solo Leveling começaram como críticas geniais ao clichê dos heróis overpower. Mas, com o tempo, algo mudou. A força virou tédio, o tédio, previsibilidade, e a previsibilidade matou o perigo. Hoje a gente vai entender porque o Saitama e o Sung Jin-woo, dois dos protagonistas mais populares dos últimos anos, mostram que até a força precisa de um limite narrativo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, só se inscrever. Dá like, dislike, hype, tem um monte de botão pra você apertar aí, aperta em qualquer um deles. Perfect. E nos ajude a ser o maior canal de maionese do Brasil e do mundo. Vamos passar a Heinz. Um absurdo por completo, um pote de maionese ser maior que eu. Não pode. Não dá, né? Toda história precisa de um conflito. E no começo, Saitama e Jin-woo tinham de sobra. Saitama, o homem que queria apenas sentir emoção novamente. Já Jin-woo, o caçador mais fraco da humanidade, tentando sobreviver num mundo brutal. Ambos nasceram com uma promessa de crescimento. O público acompanhava suas dificuldades, suas vitórias pequenas, mas o que começou com uma jornada de superação acabou virando uma armadilha de perfeição. Em teoria, a força ela é o ápice da narrativa do herói. Mas quando a força deixa de ser objetivo e se torna um estado permanente, só ela que importa, a história perde o coração, que importa muito. Saitama é o retrato mais claro do tédio absoluto. Ele não luta, ele espera, não há desafio, não há medo, não há crescimento. Tédio e tédio. A piada genial de One Punch Man funcionava como sátira aos shonens tradicionais, mas o problema de toda sátira é que, se ela não evolui, ela se torna aquilo que ela critica. Às vezes porque a imprensa safada também não deixa o anime acabar na hora certa, né? Fica espremendo até a última gota, eu continuo espremendo tudo até a última gota, eu continuo espremendo tudo até a última gota. Já Sung Jin-woo representa um outro extremo, o poder como um vício. Ele cresce, a história cresce junto, criando inimigos cada vez mais cósmicos. Mas chega um ponto em que nada mais importa, porque ele sempre vence, e o público já sabe disso. Quando a gente vê heróis da classe S em ação ao lado do Jin-woo, é algo tão broxante quanto Tadala falsificado. Não acontece nada. Ele era tão mais forte que o mundo e as classes perderam completamente a graça. Mas olha só, vamos deixar claro uma coisa. O problema não é o personagem ser forte. O problema é o mundo não conseguir acompanhar. Quando Saitama derrota qualquer coisa com um soco, todos os outros personagens viram figurantes. As ameaças perdem o peso. A estrutura social dos heróis, monstros, ranking, tudo se torna um cenário completamente sem sentido. O mundo deixa de reagir à força. Em Solo Leveling, isso acontece de forma parecida. A humanidade vira plateia, os amigos irrelevantes, política, caçadores, guildas, tudo existe para glorificar Jin-woo. E quando o protagonista
é o centro de tudo, o mundo morre. E para manter a atenção constante nessa série que se estica por mais tempo que é necessário, os autores tentam inventar coisas mais e mais grandiosas. Mas aí que está o problema. Quando tudo é maior, quando tudo precisa ficar mais grandioso, nada fica memorável. É o erro até de muitos roteiristas de Hollywood. Em vez de aumentar a tensão, eles preferem aumentar a escala. Uma solução bem preguiçosa, mas que parece que funciona. Porque olha o que aconteceu com Velozes e Furiosos. No começo, era sobre corridas ilegais, polícia atrás de bandido. Agora, eles estão lançando carros no espaço! No espaço! Bandidos. PCC vai lançar uma Brasília no espaço. Bom dia, magnata. Mas a tensão não vem do tamanho do inimigo, vem da sensação de que o herói pode perder. E quando isso some, o espectador simplesmente para de se importar. Vemos isso também nos filmes da Marvel e em Jurassic Park. Os dinossauros precisam ser cada vez maiores e maiores e maiores. Saitama virou uma tragédia cômica. Ele é um deus preso no mundo que não pode desafiá-lo. A força dele destruiu o propósito da própria existência. E Jin-Woo é uma tragédia trágica. Um homem que conquistou tudo, mas perdeu a humanidade no processo. Ambos representam a mesma metáfora. Quando você alcança o topo, não há mais histórias. Perde o sentido, perde a vontade, perde o propósito. Heróis não são interessantes porque eles vencem, mas sim porque eles podem perder. Goku, Luffy, Tanjiro, Eren, todos vivem à beira da derrota. É essa linha tênue que faz cada luta importar. O poder precisa ter um preço. E é esse preço que falta em One Punch Man e Solo Leveling. Sem risco, sem emoção. Sem emoção, sem drama. Sem drama, sem história. E sem história, você simplesmente não se importa mais. Mas ainda há esperança. O mangá de One Punch Man começou a explorar o contraste entre Saitamas e os outros heróis, mostrando que talvez o verdadeiro inimigo não seja o poder, mas o vazio que ele deixa. Em Solo Leveling, pode renascer em novas adaptações, explorando o que significa ser o mais forte em um mundo que não precisa mais de você. Talvez, e só talvez, o próximo passo desses heróis seja justamente o mais humano, aprender a viver com propósito quando a luta acabou. No fim, o paradoxo da força é o paradoxo da vida. Queremos ser invencíveis? Claro, quem não quer? Mas é o risco que nos torna humano, é o risco que nos dá propósito, que nos dá sentido. Saitama e Jin-Woo são os lembretes disso. Quando tudo é fácil, nada mais fica importante. E talvez o verdadeiro desafio seja continuar lutando mesmo quando não há mais ninguém capaz de te derrotar. Certo, senhor. Eu vou tentar. Ele caiu na minha. Belezinha. E aí, curtiu? Se sim, ajuda a igrejinha, aperta em qualquer botão aí, ó, tá cheio de botão pra você apertar. Tem que curtir, tem que compartilhar, tem mais hype. Cara, aperta em qualquer coisa aí. Obrigado e até a próxima. Valeu! Anda, bora comer. Hora do rango. Alguns momentos antes... A loja só fecha às 10 da noite. Ainda faltam 4 horas. Se nos apressarmos, podemos chegar a tempo. Peraí, então a gente ainda tem chance? Exato. Partiu, Jen! Sim, mestre.